Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre a lei de Gauss e a gente vai entender como é que funciona a questão do fluxo elétrico, tá certo? Primeiro eu queria que vocês pensassem nessa situação aqui, ó. Eu tenho uma espira, que é aqui um fio nesse formato retangular, né? Ele é simplesmente um fio que eu modelei para que ele ficasse nesse formato retangular aqui. E eu tenho, vamos supor que ele esteja dentro de um rio, tá? Que é as pedrinhas do rio. E esse rio tem um fluxo contínuo de água com velocidade v, tá certo? Que passa através dessa superfície. E aí a pergunta é o seguinte: quanto de volume de água vai cruzar através dessa espira dentro dessa superfície aqui por unidade de tempo, tá certo? Então, se esse rio tem uma velocidade constante v e não tem turbulência, ela está sempre aqui, essa velocidade está sempre na horizontal, tá? Eu posso dizer o seguinte, que a velocidade do rio vai ser ΔX sobre ΔT, tá? É igual a velocidade média. Então, no intervalo de tempo ΔT, a molécula de água que está aqui, por exemplo, ela vai andar um ΔX para cá, a que está aqui nesse canto vai andar ΔX para cá, ΔX, e assim a gente tem um volume de água que atravessa essa superfície num tempo ΔT, tá certo? Um tempo ΔT. A gente tem aqui um paralelepípedo formando o volume de água que atravessa essa superfície num tempo ΔT, tá certo? Para eu calcular esse volume, eu tenho de informação que eu tenho aqui, vai ser a área dessa espira, tá? A área dessa superfície, e eu tenho esse ΔX, tá certo? ΔX é o quanto as moléculas de água andaram num tempo ΔT, tá certo? Então o meu volume, ΔV, que atravessa essa superfície num tempo ΔT, vai ser base, aliás, vai ser a área da superfície, certo? Vezes esse ΔX, certo? Isso é o volume, tá? Eu estou pegando a área da superfície vezes esse ΔX aqui, que foi o quanto a água andou. Se eu dividir ΔV por ΔT dos dois lados, eu tenho que isso vai ser área vezes ΔX sobre ΔT também. ΔX sobre ΔT é simplesmente a minha velocidade. Então isso aqui vai dar velocidade vezes área, certo? Velocidade vezes área. Isso vai ser o meu fluxo de volume de água num tempo ΔT, tá certo? Quantos metros cúbicos de água atravessam essa superfície de área A num tempo ΔT? Lembrando que essa minha superfície está bem perpendicular ao fundo do rio, ou seja, ela está bem retinha, bem de frente com o fluxo de água que está vindo aqui da esquerda, tá certo? Agora vamos para outra situação. Suponha agora que essa mesma superfície não esteja mais na vertical, ela está na horizontal, tá? Na horizontal. Está deitada no fundo do rio. Aqui as pedrinhas e tal. Tá, ela está bem paralela ao fundo do rio aqui, tá certo? De modo que, em perspectiva, ela fica com essa cara aqui, ó. Tá? E lembrando que o rio, o fluxo de água desse rio é sempre na horizontal. A velocidade nunca muda. A velocidade das moléculas de água estão sempre na horizontal, tá certo? Sempre dessa forma como eu estou mostrando aqui. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vai ter alguma água atravessando essa superfície? Olha só, as moléculas que vierem para cá vão bater aqui e não vão passar. As que vierem para cá vão passar reto por cima, as que vierem por baixo vão passar reto por baixo, tá certo? Eu estou supondo um fluxo sem turbulência, sempre com as moléculas de água sempre se movendo na horizontal, tá certo? É uma situação bem ideal mesmo, não é na prática, né? Idealmente falando, essas moléculas de água vão sempre estar na horizontal e elas então não vão atravessar por dentro dessa superfície, elas vão sempre passar por fora aqui. Então, quando ela estiver deitada, o nosso fluxo, que é ΔV sobre ΔT, vai ser zero, certo? Vai ser zero. Agora vamos ver
outra situação, uma situação mais complexa do que essa aqui. Imagina agora que essa mesma espira ela está inclinada no ângulo θ aqui, ó. Antes esse ângulo era 0, agora ele é um ângulo θ, tá? Θ, ela deu uma giradinha para cá, né? Aqui tá ela em perspectiva, tá certo? Ó. Perspectiva ela tá assim. Vamos pegar no mesmo tempo ΔT, lembrando que o rio tem a mesma velocidade, tá? Mesma velocidade. No tempo ΔT, a molécula de água que está aqui vai andar um ΔX para cá. A que está aqui vai andar um ΔX para cá. Aqui também, aqui também. De modo que esse vai ser o volume de água que vai atravessar a minha espira, essa espira aqui, ó, num tempo ΔT, tá certo? Esse paralelepípedo meio inclinado aqui, ó, vai ser o volume de água que vai atravessar a minha espira num tempo ΔT, tá? Como é que eu calculo esse volume? Eu posso fechar essa forma todinha aqui, ó, como sendo um paralelepípedo bem retinho mesmo, o paralelepípedo mesmo, né, que a gente conhece, que é esse, tem uma seção retangular aqui, ó. Tá, eu vou até fazer um aqui, ó. A gente pode pegar esse paralelepípedo todo, tá? Se eu pegar o volume desse paralelepípedo inteiro aqui, ó, volume do paralelepípedo inteiro, volume do paralelepípedo menos 2 vezes o volume da parte triangular, tá? Qual é a parte triangular que eu estou me referindo? Essa partezinha aqui, ó. Essa parte todinha aqui, tá certo? Se eu remover essa parte e remover essa parte também, eu tenho simplesmente o volume dessa parte inclinada aqui de dentro, certo? De novo, ó. Esse triângulo vai ser exatamente igual a esse. Então esse volume que está por dentro aqui, triangular, vai ser igual a esse volume todinho aqui, triangular, tá certo? Por isso que eu tenho um 2zinho aqui, porque eles são iguais, eu tenho que diminuir os dois. Se você não entender muito bem essa parte, não se preocupe, tá? Eu estou fazendo isso aqui mais para vocês entenderem de onde vem a nossa equação. Vai ser bem mais simples de vocês aplicarem. Como é que eu vou calcular esse volume ΔV agora, com essa espira inclinada no ângulo θ? Eu vou pegar o volume desse paralelepípedo inteiro aqui, ó, que a gente sabe calcular, que é base vezes altura vezes profundidade, né? E vou reduzir dele, vou tirar desse paralelepípedo inteiro essa partezinha triangular, que está aqui no lado direito. Vou remover essa parte, passar a faca aqui, tá? Tirando essa aresta, deixando bem inclinadinha. E tirar essa parte aqui também, ó, tá? No final vai sobrar só essa parte do meio, que é um paralelepípedo inclinado, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Seguinte, ó. Eu vou até apagar aqui esse fundo do rio, só para vocês... Olha só. Esse vai ser o tanto que a água se deslocou. No tempo ΔT, ela se desloca ΔX, não é isso? E aqui também ΔX, ó. Eu vou dizer que essa espira tem uma altura Lzinho e uma largura Lzão, tá? Tá? De novo, não se preocupe se você não entender completamente essa explicação aqui. É mais para vocês verem de onde vem a nossa equação, tá certo? Se a altura da espira for L, vou usar aqui as relações no triângulo retângulo, ó. O ângulo está aqui, colado com o ângulo. A gente tem L cosseno. L cosseno de θ aqui. Então aqui a gente vai ter uma altura L cosseno de θ, certo? Tá? L é o lado coladinho com o ângulo θ, L cosseno. E aqui a gente tem um L seno de θ. Tá? Essa parte do triângulo retângulo aqui. Então, essa base do meu paralelepípedo vai ser L seno de θ mais ΔX, né? A profundidade vai continuar sendo L. Aqui, ó, Lzão. E a altura, L cosseno de θ.
Então o volume do meu paralelepípedo vai ser base, L seno de θ, mais ΔX, tá? Vezes L cosseno de θ, vezes Lzão, tá? Então eu estou multiplicando essa base, L seno de θ mais ΔX, vezes L cosseno, que é a altura, vezes a profundidade. Então é o seguinte, eu vou ter aqui, ó, vou até apagar aqui. Eu vou ter também o volume da parte triangular. O volume da parte triangular vai ser 2 vezes, né? Vou fazer só de um triângulo, tá? Porque no final são os dois, esse triângulo acaba sendo igual a esse. É só botar um 2zinho que a gente consegue remover as duas partes. Mas o volume de uma parte triangular é a área do reto do triângulo vezes essa profundidade, tá? A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2, que aqui vai ser a base do triângulo aqui, ó. L seno de θ, vezes a altura, L cosseno de θ, sobre 2, vezes a profundidade, Lzão, tá? Então, no fim das contas, o meu ΔV, que é o volume que atravessou a espira inclinada com ângulo θ, no tempo ΔT, vai ser o volume da parte do paralelepípedo total, né? Que é L seno de θ mais ΔX vezes L cosseno de θ vezes Lzão menos 2 vezes esse volume aqui, ó, o volume da parte triangular, que é L seno de θ vezes L cosseno de θ vezes Lzão sobre 2, tá? E aí eu tenho o seguinte, esse 2 corta com esse, meu ΔV vai ser, eu multiplico esse termo por esse primeiro, fica L ao quadrado vezes Lzão, vezes seno de θ vezes cosseno de θ, mais esse termo vezes esse, Lzinho vezes ΔX vezes Lzão cosseno de θ, menos esse termo que restou aqui, ó, que é Lzinho ao quadrado vezes Lzão vezes cosseno de θ. Só que esse termo negativo é exatamente igual a esse termo positivo aqui, ó. Desculpa, aqui é o seno vezes cosseno, né? Cosseno vezes seno aqui, ó. Seno vezes cosseno, tá? Esse termo do final vai ser exatamente igual a esse do começo. Vai sobrar só ΔV é igual L ΔX vezes Lzão vezes cosseno de θ, tá? Esse termo aqui, ó, Lzinho quadrado vezes Lzão, seno, seno, cosseno, cosseno. Um vai cortar o outro, tá? Sobrar só esse termo do meio aqui, que é exatamente esse. Então, pagando esses garranchos aqui, a gente vai ter o seguinte, o volume que vai atravessar uma espira inclinada no ângulo θ vai ser, por segundo, vai ser ΔV sobre ΔT, que é o meu fluxo, chamo da letra grega φ, tá? Que vai ser L vezes ΔX sobre ΔT, esse ΔT aqui, né? Vezes Lzão vezes cosseno de θ. Ou seja, o fluxo vai ser Lzinho vezes Lzão vezes a minha velocidade vezes cosseno de θ, ou fluxo vetor é a velocidade vezes a área da espira é o Lzinho, que é a altura, vezes o Lzão, que é a profundidade, aqui, certo? Vezes o cosseno do ângulo que a espira faz com a vertical aqui, ó, tá? Então, vou apagando aqui, e a gente fica só com esse resultado aqui de baixo, ó. Que o fluxo volumétrico que a espira tem, de água que passa através dessa espira um tempo ΔT, é VA cosseno de θ, tá? Por que eu fiz toda essa complicação aqui? Será que eu estou querendo complicar para vocês? Não. Deixa eu agora
Deixa eu tentar simplificar aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho uma espira inclinada debaixo d'água, né? E um fluxo constante de água aqui passando com velocidade v. Se eu tiver um vetorzinho A perpendicular a essa superfície, perpendicular, tá certo? Ele vai formar o mesmo ângulo θ com a velocidade, tá? Vamos supor que esse vetorzinho perpendicular tenha o valor da área dessa espira, tá? Mesmo valor da área. Então a definição desse vetor área é o seguinte: é um vetor que ele tem o valor da área e ele é perpendicular a ela, tá? É um vetor área. Um vetor área. Ele tem um módulo A, que é o valor da área dessa superfície, e ele é sempre perpendicular a ela, tá? Esse é o vetor área. Se eu tenho esse vetor área aqui, perpendicular à superfície, e com um módulo igual ao valor da área, esse vetor perpendicular vai fazer o ângulo θ com essa velocidade da água. E aí eu posso escrever o meu fluxo como sendo V escalar A. Produto escalar da velocidade do rio com o vetor área A, tá? E aí a gente pode pegar algumas situações específicas que a gente já fez aqui. Quando o fluxo da água está aqui e a minha espira está exatamente na vertical aqui, ó. O ângulo que o vetor área faz com o vetor velocidade é 0, né? Nesse caso. E aí o cosseno de 0 é 1. Então o fluxo vai ser simplesmente V vezes A. Quando, que foi o primeiro resultado que a gente teve, né? Quando essa superfície ela está deitada em relação ao fluxo de água, o meu vetor área vai estar perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0. Então o fluxo VA, cosseno de 90 que é 0, dá 0, tá? Então, essa é a definição do fluxo volumétrico, tá? Que dá o volume de água que atravessa essa espira num tempo ΔT. Agora vamos supor que eu vou trocar, não quero mais saber de fluxo volumétrico, agora eu quero calcular o fluxo elétrico. Tem uma superfície qualquer, não é mais uma espira, uma superfície, tá? Que tem um vetor área e aqui fora tem um campo elétrico, passando aqui, ó, campo elétrico, tá? Eu posso aplicar uma definição parecida. Esse campo elétrico vai formar um ângulo θ com meu vetor área dessa superfície, de modo que o fluxo elétrico ele vai ser E escalar A, tá? E escalar A. Nesse caso, a gente não tem mais um fluxo volumétrico, tá? De água. A gente simplesmente trocou o vetor V pelo vetor campo elétrico. Simplesmente, tá? Fizemos uma analogia da água para chegar aqui no campo elétrico, beleza? Essa é a definição de fluxo elétrico. Ele, na prática, o que é que ele vai me dar, né? O que é que ele vai me dar? A gente vai já falar sobre isso, mas na prática ele vai dizer quanto de carga elétrica tem atravessando essa superfície, tá? Quanto de carga elétrica tem por trás dessa superfície. A gente vai já entender mais sobre isso aí, tá certo? Não é mais a quantidade de água, o volume de água que passa por segundo através da superfície. Não é isso, tá? Agora, esse fluxo elétrico, ele vai dizer quanto de carga elétrica tem aqui atrás dessa superfície que a gente está medindo, tá certo? Outra coisa, vamos supor agora que eu tenho uma superfície curva, formando essa curvinha aqui. Ela não é mais uma superfície reta. Tá, vamos supor que o meu campo elétrico está aqui, ó, vindo de baixo para cima, tá? E eu quero saber qual o valor do fluxo que passa através dessa superfície curva. Eu tenho agora uma situação diferente. A minha superfície não é mais reta. A gente fez toda essa medida de fluxo para uma superfície reta. Quando ela é retinha,
tem um vetor área aqui, perpendicular a ela, tá? E o meu campo elétrico está atravessando ela aqui, ó, formando um ângulo θ. A gente já viu que o fluxo vai ser E escalar A, tá? E a gente vai já entender o real significado desse fluxo, que eu disse que tem a ver com carga elétrica, tá certo? Isso para uma superfície reta, o nosso cálculo foi feito para uma espira, lembra? Uma superfície retinha. Se a minha superfície for curva, igual essa aqui, eu vou ter, ó, o que eu posso fazer? Eu posso dividir essa superfície em várias superfícies menores, tá? Tão pequenas quanto eu queira, chamadas de superfície infinitesimal. Tá? Eu vou cortar em vários pedacinhos pequenos, ó, bem pequenos, bem pequenos. E se você prestar atenção, é como se cada pedacinho desse fosse uma superfície reta, tá? É como se cada pedacinho desse fosse uma superfície reta. Beleza? Eu posso transformar essa curva em várias superfícies retas, formando ângulos diferentes, tá? Por exemplo, essa superfície aqui de cima vai ter um vetor área dA, tá? Não é mais A, agora é dA. É um infinitesimal de área para cá. Essa outra aqui, por exemplo, ó, essa mais um cantinho aqui, vai ter um vetor área mais para cá. E aí, para eu calcular o fluxo inteiro que passa através dessa superfície toda, eu tenho que somar. O fluxo elétrico vai ser a soma, tá, de E, que é sempre o mesmo, tá? O campo elétrico é sempre o mesmo, ele não muda, é escalar dA. Tem que somar em todas as áreas, tá? A soma em todas as áreas de E escalar dA. Beleza? Só que se essas superfícies são tão pequenininhas, são infinitesimais, esse somatório ele muda, ele passa de somatório para integral, beleza? Então, a integral do produto escalar do campo elétrico com esses vetorzinhos dA, né, vai ser o fluxo total elétrico que passa através dessa superfície aberta aqui, tá certo? Superfície aberta. Mas vamos agora supor que eu não quero mais uma superfície aberta, eu quero uma superfície fechada. Como é que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho uma carga elétrica aqui, mais Q, tá? E eu tenho uma superfície, suponha que essa seja uma superfície perfeitamente esférica e que essa carga esteja perfeitamente centralizada aqui, tá? Bem centralizada mesmo. Essa superfície eu vou cortar em várias partes iguais. Isso aqui não é uma esfera, tá? É uma casca esférica, beleza? Uma casca esférica. Imagina uma bola, uma superfície... É oca, tá? É uma superfície, não é um volume. Então é uma casca esférica. E eu divido essa casca esférica em vários pedacinhos menores, infinitesimais, tá? Cada um deles com área dA, tá? Aqui, ó. E eu posso tratar cada superfície dessa como uma superfície reta, igual a essa aqui, tá certo? Nesse caso, como a minha superfície está fechada, ela é uma superfície toda fechada, a integral muda para uma integral fechada, tá? Tem esse desenhozinho desse círculo aqui. Então, a integral de superfície fechada de E escalar dA vai dar o meu fluxo elétrico através dessa superfície que eu chamo de superfície gaussiana, tá? Em homenagem a Gauss, que foi o cara que criou toda essa lei que a gente está estudando agora, tá certo? Que é a lei de Gauss, né? Nesse caso aqui específico, o meu campo elétrico, ele tá, como é uma carga positiva, o campo elétrico tá assim, tá, ó, saindo sempre radial aqui, ó, e para fora, né? Sempre, né? Tá? Esse é o campo elétrico. Campo elétrico. E a minha superfície, cada superfície tem um vetor dA. Por exemplo, essa superfície aqui vai ter um vetor dA perpendicular para cá, paralelo com o campo elétrico aqui, tá? Coincidentemente, não é sempre isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa superfície aqui também vai ter um vetor dA para cá, paralelo com o campo elétrico. Nessa simetria esférica, coincide do campo elétrico aqui da carga que está bem central ser
totalmente perpendicular ao vetor dA, tá? Então, cada vetorzinho dA vai estar perpendicular com o campo elétrico. De modo que EdA cosseno de θ, esse cosseno de θ vai ser sempre 1, porque o θ é 0, cosseno de 0 é 1, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Quanto dá o fluxo elétrico através dessa superfície gaussiana, essa superfície fechada, que engloba essa carga Q bem no centro dela? Quanto é que dá o fluxo? O fluxo vai ser a integral fechada de E escalar dA. Eu vou substituir integral fechada, tá? É o módulo de E vezes o módulo de dA vezes o cosseno do ângulo entre E e dA, que é 1. A gente já viu que o ângulo é 0 sempre, né? Ó. Então, meu fluxo elétrico vai ser integral fechada de quem é o campo elétrico produzido por essa carga? A gente já viu no capítulo anterior que é 1 sobre 4π ε0 vezes a carga que produziu o campo, dividido pela distância ao quadrado, que aqui nesse caso é o raio, tá? O raio ao quadrado, tá? O campo elétrico é dado com essa formulazinha, 1 sobre 4π ε0 vezes a carga sobre a distância ao quadrado, vezes a área dA, né? Esse aqui foi o campo elétrico, essa primeira parte, e agora vezes a área dA. Tudo isso aqui é constante, ó. A carga que está dentro é constante, o raio é constante, né? A gente fez uma simetria de modo que a carga está num valor igual para todos os pontos da superfície. Então esse raio é constante. Meu fluxo, então, eu posso colocar para fora da integral tudo isso aqui, ó. 1 sobre 4π ε0 vezes a carga sobre o raio ao quadrado. E agora eu multiplico vezes a integral fechada de dA, tá? Como é que fica agora? A gente tem, então, essa integral fechada de dA, simplesmente eu estou somando todas essas superfíciezinhas, essa com essa, com essa, com essa, em toda a esfera, toda a casca esférica. Basicamente, ela vai me dar o volume da esfera, a área da esfera, na verdade, tá? A área da superfície esférica. Então, o fluxo vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes a carga que está dentro, eu vou até colocar assim, ó, carga interna, dividida pelo raio ao quadrado, vezes a área da superfície esférica, que é 4πr2. A gente já sabe isso aqui lá da geometria, né? Corto esse R2 com esse. Corto esse R2 com esse. Corto esse 4π com esse. Sobra aqui. O meu fluxo elétrico vai ser a carga interna dividida por ε0, tá? E essa é a lei de Gauss. A lei de Gauss vai me dizer o seguinte: o fluxo elétrico, que é a integral fechada do produto escalar do campo elétrico com a área, com o vetor área dA, isso vai dar a carga interna a essa superfície gaussiana dividido pela constante ε0, que é a constante de permissividade do meio, tá? Aquela mesma que aparece na lei de Coulomb, beleza? Então essa é a lei de Gauss. E é isso, né? O que eu tinha para falar, mais complicadinho era isso mesmo. Agora a gente vai fazer alguns exercícios, né? Vou deixar para vocês alguns exercícios e é isso. A gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida pode perguntar. Um abraço e até a próxima aula.